Olá, sou o pastor Paulo Roberto Verdim, da Igreja Evangélica Reformada de Itararé. Trago hoje uma reflexão sobre uma pessoa que estava extremamente angustiada, extremamente aflita, que clama a Deus pedindo por socorro, está se sentindo desamparada por Deus. Esse salmo pode ser usado por pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, mas também é um salmo que aponta para as angústias e para as aflições de toda a humanidade, de todos os tempos. Estou falando do Salmo 22. Salmo 22 é um salmo de Davi, escrito por Davi, um dos muitos salmos de Davi, né? Mas esse salmo, especificamente, é um salmo que expressa uma grande angústia, uma grande aflição. Nós sabemos que Davi, durante a sua história, teve diversos momentos de grande angústia, de grande aflição. No início, ele estava fugindo de Saul, mas para o meio e fim do seu reinado, ele teve que fugir do próprio filho, Absalão, que quer tomar o seu reinado e que até tenta matar o próprio pai. Durante essas perseguições e essas fugas, Davi teve que se esconder em cavernas. Davi vivia sob risco de vida. Davi tinha muitos inimigos, muitos que se revoltavam contra. A situação de Davi se tornou amarga e extremamente difícil. Portanto, esse salmo, assim como outros salmos de Davi, expressa uma grande angústia, uma grande aflição. No Salmo 22, versículo 1, Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Em algumas versões bíblicas, inclusive, traz: por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Então, é nítido o abandono que Davi está sentindo. E está desabafando com Deus. Esse grande homem, esse grande rei, esse homem segundo o coração de Deus, se sente abandonado e fala isso com Deus. Os salmos, muitos deles são verdadeiras orações. É uma oração de uma pessoa para o seu Deus, de um filho conversando com o seu pai, de coração para coração. E ele fala o que sente. E ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo desamparado. Ele está sentindo que Deus está longe. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. A sensação dele é de que Deus não está ouvindo, que Deus está longe dos seus gritos de angústia, que são provavelmente constantes, diários. E Deus parece que está longe, Deus parece que não ouve, Deus parece que o abandonou, parece que Deus o desamparou. E é assim que tantos se sentem. Nem todos têm a coragem que Davi teve de abrir o coração dessa forma. Alguns até se sentem constrangidos de falar dessa forma com Deus, mas tantos se sentem assim. Tantos se sentem abandonados no meio das aflições, no meio das angústias da vida, dos problemas, das adversidades, se sentem abandonados, desamparados. Parece que Deus está longe, parece que Deus não ouve os gritos de angústia que são constantes. No Salmo 22, versículo 2, Davi continua: meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Isso é bem a situação de uma pessoa que passa por aflição, que passa por angústia e não consegue pensar em outra coisa. Afinal, é isso que está acontecendo na vida. Acorda no meio da noite, está pensando sobre isso, durante o dia está angustiado com isso. Eu clamo de dia, não respondes, de noite não recebo alívio. Que angústia de alma, que angústia de espírito. E novamente, as pessoas que passam por isso, as pessoas que estão passando por tribulação, se sentem provavelmente assim. Clamam de dia, clamam de noite, mas nem por isso parece que recebem alívio,
parece que não recebem resposta, gostariam da resposta, gostariam do alívio, mas nem sempre esse alívio vem na medida e na hora que a pessoa está pedindo e está querendo. No Salmo 22, versículo 19, Davi diz: Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó força minha, vem logo em meu socorro. É um clamor: Senhor, não fiques distante. Ó força minha, vem logo em meu socorro. Meus irmãos, isso não quer dizer, isso é o desabafar de um filho com o pai. De um filho que está se sentindo abandonado, desamparado e que está falando o que está no seu coração. Como nós, filhos, deveríamos ter essa relação tão sincera quanto de Davi. Nós somos filhos, Deus nos entende, Deus nos compreende e Deus espera que nós sejamos sinceros e realmente que a gente abra o coração e possa falar dessa forma que Davi falou com Deus. Por que não? Isso não quer dizer que Davi estava certo. Davi está falando o que sente. Isso não quer dizer que, do ponto de vista de Deus, que Deus de fato o tenha abandonado, que Deus de fato o tenha desamparado. Não quer dizer que Deus estava longe. Não quer dizer que Deus não estava socorrendo. Provavelmente Deus estava ali com ele. Provavelmente Deus estava lhe dando força, estava lhe fortalecendo, estava cuidando dele. Mas mesmo assim, no meio daquela aflição, no meio da angústia, é assim que ele se sente, desamparado, abandonado e clama a Deus. Mesmo em meio à grande angústia, a gente dá para notar a fé e a esperança em Deus de Davi no meio do Salmo também. Vejam o versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Ele é capaz de dizer isso e sabe disso. Sabe pela fé, sabe que isso aconteceu. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti e tu os livraste. Então aí está, no meio da angústia, no meio da aflição, no meio do desabafo, também está ali a fé presente. Lá no fundo, no versículo 23 e 24, ele diz: Louvem-no, vocês que temem o Senhor, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Vejam a fé aí de novo. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Louvem ao Senhor vocês que o temem, quer dizer, vocês que creem no Senhor. Pois ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Aí de novo está a fé presente. Apesar de se sentir dessa forma, olha lá de novo a fé voltando a brilhar. O Senhor não menospreza, o Senhor não repudia o sofrimento do aflito, Deus não esconde dele o rosto, mas Deus ouve o seu grito de socorro. Aí nós estamos no meio do salmo, um salmo que Davi começa a orar. Olha o início da oração. O início da oração é de alguém abandonado, de alguém desamparado, que está começando a abrir o coração. Mas à medida que ele fala, que ele começa a falar com Deus, ele começa a relembrar e começa de novo a brotar essa fé e essa lembrança de que Deus sempre esteve com o seu povo, de que Deus olhou pelos seus antepassados, e aqui de novo se expressa essa fé de que Deus não menospreza, de que Deus não repudia o sofrimento, de que Deus não esconde o rosto, mas ouve o grito de socorro. Aqui estamos no meio do Salmo, indo para o fim, e o Salmo termina de uma maneira diferente do que começou, termina com Davi novamente fortalecido em sua fé, Davi dando glórias a Deus, Davi louvando a Deus e sabendo que Deus o socorrerá. O Salmo termina com louvor e gratidão pela certeza do socorro e salvação. Salmo 22, versículo 25 a 31 diz: De ti vem o tema do meu louvor. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, pois ele agiu poderosamente. De ti vem o tema
do meu louvor, e todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, pois ele agiu poderosamente. E o salmo termina dessa forma, louvando e agradecendo pela certeza do socorro e da salvação. Salmo belíssimo, portanto. Salmo 22 é o eco da alma daqueles que estão sendo perseguidos. Davi estava sendo perseguido, estava numa situação de perseguição. Até hoje, pessoas ainda são perseguidas, seja por colegas de trabalho, seja até por parentes, por amigos. Muitas vezes, pessoas são perseguidas e se sentem perseguidas. É o eco da alma dos que estão sendo zombados. Davi está sendo zombado por muitos, pelo próprio filho, por muitos dos líderes de Israel, zombam dele. É o eco da alma dos aflitos, dos angustiados, dos que se sentem desamparados e abandonados por Deus. O Salmo 22 é o eco da alma dos que estão se sentindo abandonados. Nesse salmo, essas pessoas encontram tanto a expressão dos seus sentimentos, quanto também podem encontrar nesse salmo a força necessária para prosseguir em meio às suas angústias e às suas aflições. Mas o Salmo 22 também é uma profecia, e uma magnífica profecia, talvez uma profecia exata, que se cumpre exatamente. O Salmo 22 foi escrito por Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, portanto foi escrito 1000 anos antes de Cristo e profetiza com detalhes o sofrimento e a crucificação de Jesus. Chega a ser chamado, Salmo 22, por alguns, de o quinto evangelho. Nós sabemos que os evangelhos falam e narram a vida de Jesus, o que Jesus disse, o que Jesus fez. E o Salmo 22, tem tantas conexões e fala tanto de Jesus e se cumpre tão perfeitamente em Jesus, que ele é chamado por muitos de o quinto evangelho. E ele é uma ótima reflexão para o período que nós estamos vivendo, que é o período de Quaresma. Hoje, dia 28 de março, estamos aí há 2 semanas, 28 e 29 de março, né? Estamos há 2 semanas da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Então eu gostaria de refletir um pouco mais agora sobre o Salmo 22 e vejam a conexão. Um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo. Escrito por Davi, que está expressando a sua angústia. Mas vocês vão notar que muitas partes desse salmo nunca aconteceram na vida de Davi. Muitas partes desse salmo são profecia pura da vida de Cristo e dos últimos dias de Jesus. Vamos ver um pouquinho melhor isso. Salmo 22, versículo 1, Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Vejam, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? É exatamente o eco das palavras de Jesus na cruz. As mesmas palavras usadas por Davi, as mesmas palavras usadas por Jesus na cruz. Davi se sentindo angustiado e Jesus se sentindo extremamente angustiado. Jesus se sentindo desamparado, Jesus se sentindo abandonado pelo Pai. E de certa forma é verdade. Jesus é a humanidade. E Jesus na cruz é a humanidade. E Deus está castigando, o Pai está castigando o pecado. Está jogando todo o castigo do pecado da humanidade sobre o seu Filho. Jesus está pagando pelos pecados da humanidade. Deus está castigando. Deus vê não Jesus. Deus vê não o seu Filho, mas Deus vê na cruz a humanidade e com seus pecados. E Deus está despejando toda a sua ira.
e todo juízo divino sobre o pecado da humanidade. Por isso, Jesus de fato está abandonado. Jesus está desamparado. Porque Jesus na cruz é a humanidade e Deus está despejando a ira. E Jesus está pagando na cruz pelos pecados de todos nós, de toda a humanidade. Portanto, Jesus, a angústia de Jesus, o abandono e o desamparo de Jesus é imensamente maior do que o de Davi. Continuando, desculpem, continuando, no versículo 6, ele diz: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Mas eu sou verme e não homem. Se achar um verme, ou não necessariamente se achar um verme, mas sentir que os outros o tratam como se fosse um verme e não um homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Notem como isso se cumpre perfeitamente com Jesus na cruz. Mateus 27, versículo 27 a 31, os soldados o levaram, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Vejam o desprezo, vejam a zombaria. Aqui são os soldados do Império Romano. Jesus tinha dito que era o rei, ou as pessoas o chamavam de o rei dos judeus, e agora os soldados zombando, o tratando como um verme, desprezando, colocam um manto vermelho como se fosse um rei, uma coroa de espinhos na cabeça. Continuando, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus foi tratado como um verme. Jesus foi motivo de zombaria, de desprezo, de escárnio. Cuspiram, bateram, coroa de espinhos, manto, desprezo, humilhação. Mas eu sou um verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ainda sobre o objeto de desprezo do povo, vejam, solta-nos Barrabás. Quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? Solta-nos Barrabás, gritaram eles. Um objeto de desprezo. Qualquer coisa menos Jesus. Qualquer um, mesmo um malfeitor, mesmo um presidiário, qualquer um, menos Jesus. E depois crucifica um verdadeiro coro. Crucifica o desprezo do povo para com Jesus. Vamos continuar? No próximo versículo, no versículo 7, diz: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça lançam insultos contra mim. Isso é o que Davi diz no versículo 7. Mas vejam o que aconteceu com Jesus. Mateus 27, 39. Os que passavam pela cruz lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, não acreditam na inspiração da Bíblia. O Salmo 22 é um dos salmos que eu uso para pessoas que têm dúvidas sobre a inspiração da Bíblia. Davi está escrevendo 1000 anos antes de Cristo. E isso se cumpre perfeitamente em Jesus na cruz. E notem que não foi uma armação, Jesus não tinha domínio da reação das outras pessoas. O que está acontecendo aqui é que se cumpre exatamente a reação que as pessoas tiveram para com Jesus.
Os que passavam pela cruz lançavam insultos. Exatamente o que acontece, o que é previsto no Salmo 22, versículo 7. Lançam insultos contra mim, balançando a cabeça. Caçoam de mim, a gente já viu isso nos versículos anteriores, como eles estavam gozando, ridicularizando Jesus. E aqui se cumpre nos mínimos detalhes. Lançavam insultos, balançando a cabeça, exatamente a situação. Portanto, o Salmo 22 está praticamente narrando os últimos momentos de Jesus na cruz. 1000 anos antes disso acontecer. Versículo 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Veja Mateus 27, 40. Desça da cruz, se é filho de Deus. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, pois disse, sou o filho de Deus. Note exatamente, recorra ao Senhor. Então, você não disse que você é o filho de Deus? Que Deus o salve agora. Desça da cruz, que o Senhor o liberte, que o Senhor o salve, que o livre, já que Ele quer bem. Você não falou que é o filho de Deus? Então que Deus agora o livre, se Ele lhe quer bem. Notem a conexão perfeita e exata, o cumprimento exato. Davi, sem querer, sem saber, sob inspiração do Espírito Santo, Davi está narrando as últimas horas, os últimos momentos de Jesus na cruz. Salmo 22, 11. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Note que isso foi o que essa oração, Jesus fez 3 vezes no jardim do Getsemane. Primeira vez, Jesus ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus então volta onde estavam os discípulos. Posteriormente, Jesus volta e faz novamente a mesma oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Volta de novo até onde os discípulos estavam e novamente volta a orar e pela 3ª vez pede a mesma coisa. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabe o que vai acontecer e a alma de Jesus está profundamente triste, diz Mateus. Profundamente triste, numa tristeza mortal. Uma tristeza mortal. E quando nós temos esse cruzamento entre Jesus no Getsemane e as frases de Jesus com o Salmo 22, e quando nós passamos a entender que o Salmo 22 é, na verdade, uma narração profética dos últimos momentos de Jesus, nós cruzamos as informações e as informações se completam. No Salmo 22, veja, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. É exatamente o que Jesus está sentindo. Ele sente que está perto. Ele sente a angústia de que o momento está se aproximando. Ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe o que vem depois. A última ceia já aconteceu. E eles já saíram para o jardim de Getsemane e Jesus já prepara os discípulos para o que vai acontecer. Jesus sabe o que vai acontecer. A angústia está perto, não há ninguém que me socorra. Meu coração se tornou como cera. E aqui a gente tem o sentimento de Jesus, que é descrito por Jesus com palavras, mas aqui nós temos a descrição do fundo do coração, do sentimento de Jesus. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. É isso que Jesus está sentindo. Meu coração se tornou como uma cera, derreteu-se no meu íntimo. É assim que está a alma, é assim que está o sentimento, é assim que está o lado emocional de Jesus.
O meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E tem mais um versículo. Se nós pegarmos Lucas 22:44, Jesus diz: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E diz Lucas que era médico, é o único que diz isso. Lucas diz: e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse fenômeno, que é descrito justamente pelo médico Lucas, e por isso é tão significativo, é um médico descrevendo algo da medicina, que até hoje acontece, mas é um fenômeno raríssimo, é a hematidrose. O que é a hematidrose? É exatamente o suar gotas de sangue. Mas se vocês forem pesquisar sobre a hematidrose, ela, embora tenha características físicas, o suar gotas de sangue, a origem da hematidrose, a hematidrose só ocorre quando há uma profunda angústia. Quando a pessoa está tão abatida, tão angustiada, tão aflita, que a psique, que o lado psíquico se somatiza. E daí acontece um fenômeno psicossomático. A angústia é tanta, a aflição é tanta, que os microvasos sanguíneos começam a se romper e a pessoa começa a transpirar gotas de sangue. Essa hematidrose é um fenômeno raríssimo, mas conhecido da medicina, provavelmente conhecido de Lucas. E Lucas, então, descreve isso, mostrando o que está acontecendo na alma de Jesus, o que está acontecendo no lado psicológico, no lado emocional de Jesus. É exatamente o que o Salmo 22 diz: o meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Como está o íntimo, como está o coração de Jesus? Ele está tão angustiado. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. É uma intensa angústia, mas é uma angústia tão grande, tão profunda, é uma aflição tão grande, psíquica, emocional, que se somatiza, psicossomático, e ele começa os vasos, os microvasos se romperem e começa a suar gotas de sangue. Portanto, aqui no cruzamento nós temos, e nem sempre nós vemos isso. Às vezes nós olhamos a extrema aflição e a extrema dor de Jesus na cruz, na perfuração das mãos e dos pés, e o quanto Jesus sofreu fisicamente. Mas nem sempre nós paramos para observar o lado emocional, o lado psicológico, o lado sentimental de Jesus, que é tão intenso. Tão intenso, Jesus está acabado emocionalmente. Jesus interiormente está como cera derretida, angustiado. Vamos voltar. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Uma tristeza mortal. Meus irmãos, só fazendo uma ponte, nós temos aqui tanto o lado físico de Jesus quanto o lado emocional, o lado psicológico. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz que pelo que Jesus sofreu, o autor de Hebreus mostra que Jesus é humano, plenamente humano, e que Jesus foi tentado e que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento para ser o autor da nossa salvação. E Jesus
notem, nesse sofrimento físico imenso. E logo após nós vamos chegar na crucificação de Jesus. Mas pensem em tudo que Jesus sofreu. No lado físico de Jesus, em que Jesus está completamente ensanguentado, e isso o Mel Gibson, no seu filme A Paixão de Cristo, muitos acham, e até paravam de assistir o filme, não gostavam de assistir, e os que assistiam muitas vezes paravam no meio do filme A Paixão de Cristo, porque achavam muito sangue. Muito sangue. Mas o Mel Gibson fez uma grande pesquisa antes de escrever o livro, escrever o filme e antes de representá-lo. E o fato é que na hora do chicoteamento de Jesus, o chicoteamento de Jesus foi feito pelos soldados do Império Romano. E o método dos soldados do Império Romano era usar chicotes com 3 tiras, em que na ponta das tiras se colocavam ou cacos ou ossos. A finalidade era colocar coisas que rasgassem. Era uma punição severa. Era para não ser esquecida e era para servir como exemplo para todos, em todos os lugares, não fazerem a mesma coisa. Portanto, eles usavam chicotes não era uma tira, eram chicotes de 3 tiras, com objetos cortantes na ponta. Jesus levou 30 chicotadas, com chicote de 3 tiras que rasgaram, 30 chicotadas que rasgaram e dilaceraram completamente as suas costas. Portanto, todo o sangue que Mel Gibson coloca no seu filme é real. E foi isso que aconteceu. Jesus estava dilacerado e posteriormente ainda crucificado, com tudo que uma crucificação significa. Não é só simplesmente as perfurações de pulsos, de pés, mas é tudo que a crucificação, o posterior a isso também. As horas, o corpo distendido. Inclusive no Salmo 22, tem um dos versículos do Salmo 22, não estou colocando aqui, mas que Jesus diz que os seus ossos estão quebrados. A crucificação distendia os ossos, ombro, pulsos. Vários ossos se distendiam e se quebravam. Na crucificação, a pessoa ficava arqueada para frente e o resultado disso era que a pessoa, muitos morriam asfixiados, sem ar. Tudo isso Jesus sentiu, portanto, o sofrimento físico de Jesus. Tudo isso Jesus sofreu, digamos de passagem, sofreu por ti, sofreu por mim. Mas esse lado físico do sofrimento de Jesus, imenso, imenso, pregado, com falta de ar, morrendo asfixiado, dilacerado. Pensem nas dores alucinantes que Jesus está sentindo. E o lado psicológico nós já vimos também, de como Jesus está sentindo. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, meus irmãos. Aquelas pessoas que têm dores, aquelas pessoas que têm sofrimentos físicos, aquelas pessoas que estão enfrentando doenças que representam, que sentem dores constantes. Dores fulminantes e constantes, podem achar em Jesus alguém que as entende. Porque Jesus sentiu isso. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ter dores alucinantes. Como o autor de Hebreus novamente fala, nós temos no céu alguém que é capaz de se compadecer de nós. Aqueles que têm dores fulminantes, alucinantes, dores constantes, dores que a pessoa, quando chega outra pessoa perto e diz assim, eu te entendo, eu tal... Não, você não me entende, você não é capaz de me entender porque você nunca passou por uma dor como essa que eu estou sentindo. Sim, talvez a outra pessoa não, mas meus irmãos,
Nós temos alguém no céu que é capaz de se compadecer de nós e de ti, que sofre dores constantes, dores imensas, assim como aquelas pessoas que estão passando por depressão, por angústia, por aflição, que lá dentro da sua alma estão como cera derretida, que seu psicológico, que o seu emocional está completamente para baixo e está acabado. Novamente você, nós temos alguém que é capaz de se compadecer de nós. Nós temos alguém no céu que é capaz de te entender. Alguém que sentiu a mesma coisa. Alguém cujo coração se tornou como cera derretida, alguém que estava angustiado até a morte intensamente. Jesus é aquele que nos entende. Jesus é aquele que se compadece de nós, como diz Hebreus. Se compadece de nós. Nós podemos orar porque nós achamos no céu alguém que nos entende, alguém que nos compreende, alguém que já passou por isso, por tudo isso. Jesus, o nosso Salvador. Vamos continuar? Salmo 22, versículo 15. A minha língua gruda no céu da boca. João 19, 28. Tenho sede, diz Jesus. A minha língua gruda no céu da boca. Tenho sede. Davi está narrando o que está acontecendo com Jesus na cruz. Salmo 22, 16. Perfuraram minhas mãos e meus pés. E aqui é interessante porque Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Até onde nós sabemos, isso nunca aconteceu com Davi. Isso nunca aconteceu com Davi na vida de Davi. Por mais que ele tenha sido perseguido, nunca teve suas mãos e seus pés perfurados. Perfurações não fazem parte da tradição judaica, inclusive, segundo a lei de Deuteronômio, os judeus nem não usavam brincos, não usavam piercings, porque a lei não permitia que fosse perfurado nenhuma parte. Portanto, perfurações não fazem nem parte da tradição judaica, não se perfurava ninguém. Que dirá um castigo perfurando? Perfurar mãos e pés ou crucificação é um método inventado pelo Império Romano, que era desconhecido de Davi 1000 anos antes de Cristo. Portanto, Davi, eu sinceramente acho que aqui é pura inspiração. Davi nunca passou por isso e aqui Davi estava sendo inspirado e Davi simplesmente escreve e eu acredito que Davi nem sabe exatamente o que ele está falando, do que ele está falando. Ele simplesmente está falando e guiado pelo Espírito Santo, porque isso nunca aconteceu na vida dele. Mas perfuraram minhas mãos e meus pés. E é exatamente o que aconteceu com Jesus. O crucificaram, perfuraram suas mãos e pés. No Salmo 22, 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. É exatamente o que acontece quando Jesus está na cruz. Marcos 15, 24, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Os soldados sortearam a roupa para não dividir, para não rasgar, tiraram sortes, cumpriram exatamente o que Davi tinha falado no Salmo 22, 18. Olha que narração. E o Salmo, então, termina do versículo 22 a 31 com uma exaltação de Jesus, um louvor e gratidão pela salvação. Notem que os últimos momentos de Jesus são narrados com detalhes, até a crucificação. Mas o final do Salmo é uma exaltação. Já é Jesus ressuscitado, já é Jesus glorificado. Notem, Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus,
coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Então, logo após a morte de Jesus, quando ele carrega, se sente abandonado, está consumado, quer dizer, ele paga por todos os nossos pecados. O próximo momento, Sexta-feira Santa. Depois da Sexta-feira Santa vem o domingo da Páscoa. A ressurreição de Jesus e a glorificação e a exaltação de Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, mas agora coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. No versículo 22, o Salmo 22 diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E aqui a gente poderia fazer um Hebreus 2:12, quando diz: por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Notem que é o mesmo texto. O mesmo texto do Salmo 22 são as palavras de Jesus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos. Note, a meus irmãos, não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Jesus cumpre exatamente, repete exatamente as palavras do Salmo 22. Salmo 22, 27, todos os confins da terra se lembrarão, já no final do Salmo 22, todos os confins da terra se lembrarão, se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E notem agora Romanos capítulo 14, versículo 9 a 11. Por essa razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Vejam a ressurreição e exaltação de Jesus. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. E aqui, novamente, no Salmo 22, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. É exatamente o que vai acontecer. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Exaltação de Jesus. Salmo 22, 31, já terminando. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aqui é Davi terminando, esse é o último versículo do Salmo, e ele de novo profetiza a um povo que ainda não nasceu. Um povo que ainda não nasceu. Proclamarão seus feitos de justiça, os feitos de justiça do Senhor. Agora pensem nisso em Jesus. Jesus, com seu está consumado, com todo o seu sofrimento, com toda a sua morte redentora na cruz, está consumado. Toda a justiça de Deus, a justiça de Cristo a nosso favor. Proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Deus agiu poderosamente. Deus agiu salvadoramente. Na justiça de Cristo na cruz. E um povo que ainda não nasceu proclamará esses feitos de justiça. Nós hoje proclamamos esses feitos da justiça de Cristo na cruz em nosso lugar. E proclamamos que Deus agiu poderosamente e salvificamente na cruz, nos conquistando salvação eterna. E esse proclamarão os feitos da justiça continua com Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E Evangelho quer dizer a boa notícia. Vão por todo mundo, preguem a boa notícia a todas as nações, a boa notícia de que Deus agiu poderosamente, de que Deus agiu em favor da humanidade, em que Deus se sacrificou por nós, em que Deus pagou o preço pelos nossos pecados, que Deus foi abandonado, que Jesus foi abandonado e que Jesus foi castigado em nosso lugar. E que Jesus, em todo o seu sofrimento, Jesus pagou por todos os nossos pecados e Jesus nos conquistou a vida eterna. Ele morreu por nós, ele ressuscitou e nós temos vida, vida eterna, salvação. Meus irmãos, quero terminar voltando ao início do Salmo. O início do Salmo 22 diz: para o mestre de música, os salmos normalmente eram musicados,
de acordo com a melodia à corça da manhã. Portanto, vejam, é um salmo de extrema angústia. Davi está angustiado, Davi está aflito, mas ele manda que esse salmo seja tocado de acordo com a melodia à corça da manhã. E eu não consigo imaginar um animal mau de manhã. Quando nós acordamos, a gente acorda muitas vezes com o canto dos pássaros. É um novo dia. Os animais, muitos deles vão dormir aí no início ao entardecer, já estão dormindo. E quando o novo dia, parece que eles estão vibrando, os passarinhos estão cantando um novo dia. E os animais estão, é um novo dia de vida. Então, nessa imagem, inclusive, a gente nota, aí temos uma corça e atrás temos um filhote. Esse filhote está pulando, saltando, saltitando. É um novo dia, é alegria. E aqui, por mais que Davi esteja mostrando uma grande angústia, assim como em Jesus temos uma grande angústia, temos uma grande aflição, e esse salmo nos mostra o sofrimento de Cristo. Mas ao mesmo tempo esse salmo termina em gratidão e em louvor da parte de Davi e da parte de todos nós pela salvação conquistada na cruz e pela ressurreição de Jesus. E pela ressurreição de Jesus nós temos um novo dia. É o raiar de um novo dia. Um dia de otimismo. Todos nós morreremos. Todos nós somos pecadores, mas Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Por todos eles, todos os nossos pecados, está consumado. Todos os nossos pecados foram pagos pela morte redentora de Jesus Cristo, por todo o sofrimento de Jesus e pela sua morte redentora na cruz. Mas na ressurreição de Jesus, no terceiro dia, ele disse: eu vivo, vós também vivereis. Todos nós passaremos pela morte. Mas o que nos levaria a um pessimismo de vida, a um pensar que tudo acabou, mas novamente é um novo dia. A ressurreição de Jesus nos dá uma nova esperança, uma vida de otimismo. Nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar. Eu vivo, vós também vivereis. Portanto, é quaresma. Vamos celebrar nesse espírito a quaresma. Sofrimento de Cristo em nosso lugar, mas ressurreição de Cristo, um novo dia em nosso viver, uma nova esperança que nos leva à alegria, que nos leva a cantar, que nos leva a louvar a Deus. E daí termino com as palavras do próprio Davi: louvem-no, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês. De ti, Senhor, vem o tema do meu louvor. Vamos louvar ao Senhor. Louvar a sua morte redentora na Sexta-feira Santa. Louvar a sua ressurreição no domingo da Páscoa. Foi por mim, foi por ti. Todo sofrimento é por mim e por ti a ressurreição. Louvem o Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos vocês. De ti, Senhor, vem o tema do meu louvor. Amém.